estamos aqui para falar sobre a Portas RS. Esse é o nosso objetivo de estudar uma demonstração de uma maneira colaborativa, todos os alunos do curso vivenciando o aprendizado sobre as demonstrações contábeis. Semestralmente, nós escolhemos uma empresa para fazer esse estudo. Dessa vez, nós escolhemos uma organização estatal, que é uma sociedade de propósito específico. De fato, ela deixou de ser uma autarquia, porque os portos do Rio Grande do Sul existem há muito tempo. Mais recentemente, o governo do estado do Rio Grande do Sul decidiu que iria encerrar uma autarquia, que é uma instituição pública, que é feita a gestão de maneira obedecendo todo o trâmite público, né? Mas todos aqueles funcionários que estavam lá há muitos anos, eles deixaram, então, de serem funcionários públicos, porque a instituição finalizou suas operações. E aí surge uma nova empresa, que é uma sociedade de propósito específico, chamada Portos RS. Todas as informações, a vantagem que a gente tem quando trabalha com uma empresa, né, com essa característica, é que as informações, pela lei de acesso à informação, pela carta de serviços que as organizações públicas geram, então essas informações elas estão disponíveis. E aqui no portal da transparência, sempre que você for identificar um órgão público, você vai saber qual que é a carta de serviços, é o que esta organização faz, né? Qual é o público, para quem ela entrega esse serviço. Então, esse é um documento sempre presente. Também você vai ter acesso às atas. Essas atas, inclusive do Conselho Fiscal, são excelentes para que você, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, consiga entender o funcionamento de uma organização com acesso a dados, né, a informações, a registros empresariais, com uma transparência muito interessante aqui, né, que é a prática que tem se adotado do portal da transparência, mas assim, até surpreendente, porque você vai ver algumas informações que passam então nas reuniões e não fica a quatro paredes. Lógico que é ata, né? Ela não vai ter toda a fala das pessoas, mas você vai conseguir saber muita coisa sobre essa empresa. Então, a gente também tem acesso a tudo o que foi comprado por essa empresa. Todos os acordos que foram feitos. Por quê? Uma organização pública, ela faz a aquisição por meio de licitações e também lançamento de editais. Olha que coisa interessante, você consegue, acessando, né, em licitações e editais, ter quais foram as últimas compras, como isso aconteceu, né, o pregão eletrônico, essa aqui não deu para fazer por licitação, por quê? Porque era uma inexigibilidade. Então, vamos conhecer a lei de licitação durante o curso, né? Você vai saber quando que dispensa uma licitação, quando que faz pelo pregão eletrônico. Muito importante conhecer por quê. O governo brasileiro é o maior comprador do Brasil, então conhecer a estrutura de funcionamento para as compras do governo é muito útil. E essa é uma informação que o contador também precisa conhecer para que você possa participar de um processo de licitação, para que você possa comercializar, né, com uma organização estatal. Você precisa ter documentações específicas. Então, é importante conhecer cada etapa. Nesse termo de dispensa de licitação, veja como que a informação chega ao detalhe, né? Nessa circunstância, era uma prestação de serviço de avaliação estrutural, operacional e econômica de uma embarcação. Teve um laudo técnico para a embarcação que é a Cabré Acre. E esse laudo foi avaliado, né, teve o valor de pagamento de 23.664. Então, tem quem é a contratante, qual foi a contratada, que é a Gandolf Engenharia de Avaliações. A gente tem o CNPJ dela, o que ela fez, né? Qual foi o valor, como é que isso se sustenta com a base legal,
E aí a gente sabe a dotação orçamentária, na conta do governo, né? Como é que foi feito. Então, é um custeio, é da Diretoria de Gestão Administrativa e Financeira, foi pago com recurso próprio do que estava na conta bancária. Olha, quem que é o diretor de gestão administrativa e financeira da Portos RS, né? E o presidente da Portos RS. Então, todas essas informações, ó, disponíveis, e são muitas licitações e editais que você pode conhecer, né? E de valores diferenciados, que vão te favorecer uma compreensão melhor de como acontece a compra pública. Então, uma curiosidade, né? Os indicadores financeiros, eles oferecem também a informação sobre, e aí pelo portal da transparência é possível ver detalhadamente. Então, no ano de 2023, é feito um estudo aqui das demonstrações, a publicação das demonstrações, e você consegue acessar. Começa com o laudo, né, o parecer, o relatório dos auditores, falando sobre como está a situação, e aí dentro desse documento que abre, né, quem fez foi a Consult Auditores, que é uma empresa de Curitiba, e ele é um documento que estava confidencial até a empresa divulgar, que a gente tem, né, toda uma organização dessa etapa, e ela se dirige aos administradores e acionistas. Perceba, eu tenho uma opinião com ressalva. A auditoria, né, observou essa situação e fez uma ressalva. E aí ela tem que justificar qual foi a base para essas ressalvas. Ela chama atenção a contas a receber, adiantamento de clientes, ao ativo imobilizado, que a gente vai conhecer muito sobre essa situação, um desafio real para as organizações centenárias, né? Que tem aqui um controle desse imobilizado. E no caso da Portos RS, com a mudança de titularidade, a propriedade do governo, né, os bens de propriedade do governo estavam em determinada autarquia, foram transferidos para a Portos RS. Só que o controle sobre esse patrimônio ele vai sendo aprimorado, atualizado, reconsiderado, conforme a vida útil efetiva dos bens integrantes. Então, temos lá um patrimônio relevante da área portuária e a gente precisa ter um acompanhamento de cada um desses itens, né? Você tem uma embarcação, essa embarcação, ela possivelmente pode já ter depreciado totalmente, mas ela está lá funcionando e ela é útil para a empresa. Então, tem vários desafios aqui de observação, mas eu também tenho uma informação que é colocada quanto a tais bens, não houve apresentação de evidências suficientes que dissesse, que permitisse dizer, né, se isso é da União, se isso é do Estado, se tem um contrato de delegação. São o desafio aí da gestão dos bens públicos, né? Então, também fala da imunidade tributária, do capital social, que está vinculado com essa questão do patrimônio também, e aí uma recomendação da estrutura da demonstração do resultado do exercício. São pontos aqui bem importantes, né, que foram colocados. E aí fica o parecer com ressalva e começa a informação sobre as demonstrações. Então, quando a gente acessa uma demonstração, ela é bem pequena essa daqui, a gente consegue pegar a demonstração de 100 páginas, né? 120 páginas. Não, essa aqui é muito pequena. Ela está ainda amadurecendo a qualidade da informação da demonstração. Então, nós vamos observar aqui o balanço patrimonial, demonstração do exercício, do resultado abrangente, as mutações, o fluxo de caixa, a DVA. Olha, todas elas, né, respondidas nas notas explicativas das demonstrações contábeis. Empresas, geralmente, do Simples Nacional, não tem muito apego, muita ideia de registro das notas explicativas.
né? Fica preocupado lá com o ECD, nem sempre tem uma atenção sobre a redação das notas explicativas. Mas é nesse espaço das notas explicativas que a gente consegue saber muitas informações que decifram, ajudam a compreender a trajetória da empresa. Então, é fundamental, ela é uma demonstração, né? É uma compreende o conjunto. Por isso é importante conhecer as notas explicativas. Quando a gente vê aqui, ó, caixa e equivalente de caixa, e aqui a nota 4, quer dizer que quando eu vou descendo o documento, né, e eu chego nas notas explicativas, a nota explicativa 4 vai dizer sobre caixa equivalente de caixa. E ela vai detalhar o ponto de comentar. As aplicações financeiras, elas são com quem, qual a expectativa delas, como elas são geridas, né? E assim cada um dos itens, então, que tem a nota ali observada. A leitura, ela é circular, né? Você observa ali o nome, vai lá e conhece a nota, e assim também é uma forma interessante de você ir conhecendo mais sobre as demonstrações. Quem está começando na área contábil, né? Quando pega uma demonstração, vai fazer duas observações. Uma observação é entre 22 e 23, mas antes disso, talvez, você queira ver quem é o mais representativo. Então, a gente pega na vertical, ó, total do ativo é 1,186. Disso, a maior parte está no não circulante. Do não circulante, a conta de maior impacto é o imobilizado. Então, tem que ler a nota explicativa do imobilizado. E aí, do grupo do circulante, o que me chama mais atenção é que essa empresa ela tem dinheiro no caixa, né? Ela está com disponibilidade. Então, isso são informações que a gente analisa a representatividade na vertical. Depois eu vou olhar em relação ao ano passado, né? Isso aqui, dentro das minhas condições de exercício, né, para a empresa se organizar, que é o ativo, o que ela tem à disposição para fazer o resultado, eu vejo aqui que essa empresa melhorou o caixa dela, né? Em valores expressos em reais, né? Então, olha, de 1 para 2, melhorou muito, né? O caixa dela. Isso teve impacto de que maneira? Eu passei de 258 para 438. Opa, parece que realmente foi uma disposição de recursos aqui no circulante. A mesma coisa eu faço com o passivo, o patrimônio líquido, onde eu vou identificar as contas mais expressivas. Então, 95 está fazendo muito sentido em 174 prestar atenção em 95, nos fornecedores. E o que é isso? Fornecedores em 2022 era muito pequeno, subiu muito. Eu preciso ler essa nota explicativa, eu preciso entender o que aconteceu aqui, né? Eu tinha muitas obrigações tributárias e deu uma diminuída. Será que eu paguei? Se eu paguei, como é que eu ainda tenho disponibilidade de caixa? Então, começo a fazer algumas perguntas que são do funcionamento da demonstração, como é que funciona o balanço patrimonial, né? E como é que o dinheiro transita por aqui no movimento do dia a dia. Quero saber, geralmente é um ponto que todo mundo quer observar, né? Deu lucro, deu lucro, deu lucro. Deu lucro. Melhorou o lucro, né? Então, isso foi um impacto desse exercício. E aí eu passo para a minha demonstração do resultado do exercício e também faço essa leitura dupla, né? De qual é a mais expressiva, deu lucro. Eu tenho uma receita operacional e tenho custos e serviços prestados. Dentro dos custos, ó, serviço de terceiros é o mais expressivo, seguido de outros. Então, eu vou conhecer essa nota 20.1. E eu observo quais são, então, as representatividades, ó, antes do resultado financeiro, né? O que o financeiro está gerando para mim? Coisas, olha, mudou, ficou favorável.
E aí eu tive um lucro, então, que ele vem de uma operação financeira também, né? Não somente, mas também. E eu posso ver o resultado abrangente. Então, é outra parte que ela pode estar ali junto com a demonstração, um pouco destacada, né? O que geralmente acontece. E vou ver o que aconteceu, então, com a distribuição desse resultado que foi obtido, desse lucro que foi gerado, né? Como que foi a distribuição dele. Eu estou constituindo reserva legal. Lembra que eu tenho que fazer constituição de reserva legal? Vocês tem um direcionamento, né? Um CPC, uma norma brasileira específica para isso. Mas eu também entrego dividendo, né, mínimo obrigatório, para o meu acionista, que é o Estado do Rio Grande do Sul. Aí eu vou ver meu fluxo de caixa. Aqui a gente tem que conhecer, investigar e pesquisar. Tem informações dessa demonstração de fluxo de caixa, gente, e dá para fazer uma brincadeira de 7 erros, viu? Tem coisa aqui que, opa, será que é isso mesmo? Então, essa demonstração de fluxo de caixa eu vou deixar especialmente para o dia da live, né? O professor Luciano poder comentar, que a gente até abriu uma ouvidoria para a Portos RS, pedindo que ela faça uma adequação dessa demonstração de fluxo de caixa, porque tem coisas aqui que não poderiam ter sido divulgadas desta maneira. E olha que interessante, a gente vai poder aprender com o erro, né? Então, aguarda aí, dia 7, 9 horas, professor Luciano, professor Hamilson, vão trabalhar essa informação aqui da demonstração com vocês. E a gente passa, então, para o valor adicionado. Olha que riqueza que a gente tem, né? Que é a composição, e aí que vem o diferencial, né? Do valor adicionado, quer dizer como que ele distribui. Então, a gente está distribuindo com folha, e olha, aumentou a contratação, e com tributos, né? Nós temos aqui impostos, taxas e contribuições, então, uma arrecadação ao Estado, não somente pela distribuição dos dividendos, né? Mas pela capacidade de pagamento dos tributos. Aí a gente passa também a observar a remuneração de capitais de terceiros, né, que são os juros, as despesas financeiras que estavam consideradas. E começam as notas explicativas, né, que são orientações, primeiro, do contexto operacional. É muito interessante fazer uma leitura dessa nota explicativa 1, porque é aqui que se dá a natureza, característica, né, e ela não é grande, mas dá o escopo do empreendimento que estamos considerando aqui neste momento. A base de preparação é a 2, as premissas contábeis, né? Alguns esclarecimentos que são dados sobre como foram consideradas as mensurações, qual a moeda, né? Então ela é em reais, a moeda, mesmo tendo transações em outras moedas, toda a demonstração é publicada em reais, né? Uso de estimativas e julgamentos, vai considerar, né, como que é feito, qual que é a política, que é a palavra que a gente usa da nota explicativa 2. Então, tem esse padrão de passar pelas principais políticas contábeis que ele tende para, então, a nota explicativa 3, né? E a cada uma é conhecida, né? Explica-se. E na nota explicativa 4 em diante é tratado, então, a característica, a natureza, as informações, né? Sobre, por exemplo, quem é esse que recebeu um adiantamento, é a Superintendência dos Portos, quem foram os empregados, foram os fornecedores, quantos tributos ela tem que recuperar, qual que é o tributo maior, foi o imposto de renda pessoa jurídica, ele tem despesa antecipada, por que fez essa despesa antecipada? Então, foram lançados no resultado do exercício, né, relativos à campanha de dragagem, que foi em fins de 2022. No final do exercício de 2023, nova campanha foi iniciada, né, então aí fez o adiantamento. Tem indenizações também a receber, né, de receitas não operacionais. Aí a gente trata
qual é a empresa que está se tratando aqui, né, que é a Tergrasa, e que processo é esse. Então, você pode pegar esse processo, jogar lá, né, no buscador, e identificar que processo é esse, o que aconteceu aqui, e tem informação sobre isso, viu? E aí, lembra que aquela nota, o parecer com ressalva, falava do imobilizado? Então, estamos aqui, né, considerando o imobilizado. E aí a gente tem todas essas informações com o valor residual, que seria, né, quando for dispor desse recurso, ele ainda serve para outra finalidade. Então, eu consigo obter ou como sucata, ou como revenda, para uma outra finalidade que a empresa está buscando menor eficiência, né? E aí eu tenho uma coluna de baixas e de adições e a depreciação acumulada, né? Então, eu vou conseguir ter ali o total líquido, que é o valor que tem que bater, né? Tem que coincidir o total aqui que a gente tem com a depreciação acumulada ao valor que foi registrado no imobilizado. Então, cada nota explicativa revela, né, uma oportunidade de compreender melhor as operações dessa empresa, né? Também viram que o fornecedor tinha aumentado muito, eu estava curiosa com isso, né? Olha, que será? Então, é ao contrato de serviço de dragagem de manutenção. E isso tem a ver com a nota explicativa 8, que a gente já passou aqui. É assim que a gente vai vendo, então, a demonstração, entendendo o contexto dessa organização. E eu quero chamar a atenção aqui, então, para os documentos que a gente tem, que estão vinculados, demonstram, né? No caso aqui, a gente tem muitas empresas colocam relato integrado, o relatório de sustentabilidade também. No caso da Portos RS, além, né, das informações financeiras, tem a parte específica de arrendamentos, né? Tem informações sobre recursos humanos, mas a gente tem aqui esse relatório de gestão, que eu quero abrir com você para que a gente possa conhecer as informações. E nesse relatório de gestão, é um PDF um pouco mais extenso, nós vamos conhecer, então, uma sequência, né, de observações que falam sobre a sustentabilidade também, que falam sobre o compromisso de metas de alcance, né, e que tem, então, uma apresentação dos gestores, da gestão administrativa e financeira, e aí das partes, né, específicas. Perceba que a gente fala da diretoria de meio ambiente e aqui vai contar, né, sobre o que está sendo feito. Lembra dos dois que assinaram lá, ó? Então, naquela licitação, tá aqui, ó, o João Alberto e o Cristiano Klinger, que são o diretor de gestão e o presidente. Quer mandar um e-mail para o presidente? Ó, tá, conseguiu o e-mail dele aí. Então, aqui dentro dessas informações, você vai saber qual é o cronograma, né? Como que está organizada a estrutura de pessoal, os documentos que foram expedidos por instituição, né? Então, são 606 documentos oficiais, o que está em andamento, os desafios, né? A fala estratégica desse gestor sobre o que ele espera, né, para o período seguinte. E aí a gerência de planejamento e desenvolvimento vai dizer, né, de como ela está fazendo a concessão dos terminais, quais são as áreas que estão sendo tratadas, quais precisam de melhoria, quem eles conseguiram fechar. E aqui, olha, vai contando, né, sobre as informações mais relevantes que trazem um impacto maior, a gente chama assim, né, fato relevante, e outros dados que são dados também de efetividade da operação, né? Se não tivermos embarcações nos portos, não teremos resultados positivos, porque não vai ter a possibilidade de trânsito, e o porto funciona para isso. Então, número de embarcações e até o tipo das embarcações que estão acessando faz muito sentido, né? Entender também o que se movimenta. Tem a carga geral, granel sólido e granel líquido.
E qual que é a representação disso nos 3 portos que são da Portos RS, que é em Pelotas, Porto Alegre e Rio Grande. Ó, observa, Porto Alegre o volume não é o maior, né? A gente tem volume, mas o volume maior é em Rio Grande. Pelotas, né, também não tem o maior volume, é Rio Grande que tem um volume expressivo, né? Então a gente tem que observar e pensar assim, que é um volume grande em um porto. Quando você chega em um porto, você se sente tão pequeno, né? Porque a extensão, navios enormes, cargueiros, mas pensando na dimensão de Rio Grande, né? A gente tem uma outra possibilidade de conhecimento de o que é um porte, né? Um estaleiro, uma estrutura que serve a volume de grãos que se tem ali naquele trânsito. E o que é? Quais são as principais mercadorias? Né? Soja em grão, farelo, trigo, celulose, cavaco de madeira, fumo, óleo de soja, né? E aí depois vem as informações sobre a gerência jurídica. É claro que a gerência jurídica a gente quer ver sobre acordos, sobre processos judiciais, manifestações jurídicas, né? Então eles dão um relato do que eles fizeram e de como que está o andamento de algumas etapas. E a gente tem a gerência de governança, que nos interessa muito, né? Que está muito associada à possibilidade de execução e qualidade da informação para o contador, que é o manual de conformidade, a política de diversidade, política de gestão de ativos e o regimento interno da auditoria interna, né? Isso já foi feito nesse primeiro momento. O que eles querem a partir de agora, né? Então, cumprir as obrigações, fazer os ajustes, monitorar, né? Então, aqui essa equipe apresenta esse relatório na gerência de governança. O mesmo se faz a equipe de comunicação, né, que tem aqui as informações, tem os principais desafios que cada um coloca, e essas informações estão públicas, né, gente? Então, quantas ouvidorias, quem abriu, qual era o teor dessa ouvidoria, e também agora chega, né, aquele lugar que a gente estava vendo de diretoria de gestão administrativa e financeira, com o gerente de administração, a fiscalização de contratos, como isso se dá, qual no processo de licitações que a gente comentou, quantos são, qual é o volume, o que está em aberto, né, o que já foi executado. Na parte de pessoas, assistência e desenvolvimento, a gente pode ver que como é que está organizando, quais são os processos, né, os projetos, e aí dentro de pessoas, assistência e desenvolvimento, a diversidade também, né? E a gente tem o de licitações e de compras e contratos. Eles se relacionam, mas são gerências diferentes, né? Tem a de patrimônio, e a gerência financeira e contábil propriamente dita, né? Então, os principais projetos que existem, resultados, né? Houve uma evolução do caixa, que ele traz para essa informação, que a gente já tinha confirmado. Há resultado, né? Uma relação de receita e custo positiva entre o que estava previsto e o que foi realizado. Então, aqui que você conhece como é que era a situação do orçamento, né? E aonde se chegou. Então, aqui, a regulamentação da contabilidade regulatória e societária da ANTAC. ANTAC é a Associação Nacional que cuida dos portos, né, aquaviários. Então, ela tem um BI que passa a situação dos portos no Brasil. Você consegue chegar e ver, né, quanto que foi a receita e a despesa daquele porto e como que está o nível de risco naquela instituição também. Muito útil, né? E aqui eles apontam, então, que elaborar a proposta para unificar o sistema financeiro e contábil, porque a unidade administrativa de cada lugar não está unificado, controle interno tem que melhorar, né? Eles têm intenção de serem mais estratégicos, né, nas informações da diretoria executiva para revisão tarifária, que é uma fonte de receita deles. Tem que unificar o sistema de contas a receber. Então, opa, isso aqui me chama atenção. As informações que estão lá estão distribuídas, né? Tem que unificar o módulo orçamentário também,
O relatório gerencial tem que dar um tapa aí, tem que ficar mais tempestivo, né? Então, está me chamando um Power BI aqui. Tem que aprimorar o processo de identificação e segregação de custos também. Olha, eles querem trabalhar com custos, comparar, fazer método de custeio, né? Então, eu já estou sabendo muita coisa sobre aportes RS só de passar por aqui. Como é que é a minha segurança de TI? Qual que é o plano que eu tenho, né, para que essas informações estejam todas conectadas, disponíveis, para que a comunicação entre as pessoas também aconteça. Então, eu tenho aí também a diretoria de comunicação, infraestrutura marítima, né? E aqui a gerência de engenharia, que é um outro desafio, né? E a gerência de manutenção geral. Passo para de operações, e aí eu chego na ambiental. Vou descer mais para a gente ir lá na ambiental. Então, diretoria de meio ambiente. Eu agora vou observar como que acontece. É lógico que nós temos navios indo e vindo, e tem algum animal que é acidentado. Também tem algumas cargas, né, que elas passam, vai ter vazamento. Então, como que eu faço para socorrer esses animais? Então, existe aqui nesse projeto resultado, né, eles fizeram uma auditoria ambiental, a gente tem aqui a área mais crítica, e aí que a gente fala da solidariedade ao Rio Grande do Sul, que é uma área muito crítica, e que tem impactos, inclusive, desse processo de dragagem, do uso, do escoamento, né, para o oceano, porque foi feitos molhões, né, anos atrás, e é faraônico, o negócio é muito grande. Quem já foi a Rio Grande ou assistiu um vídeo sobre Rio Grande, tem até um turismo lá que se faz com as vagonetas, que você anda, né, num trilho em cima desses molhões que foram feitos por 3 quilômetros, que é onde eles fecharam para trazer mais tranquilidade para as embarcações fazerem o escoamento dos produtos, né? Então, tanto descer quanto receber essa estrutura foi um momento ali que tinha essa oportunidade, e hoje se discute um pouco sobre isso, né? O que isso compromete, impacta, tudo que a gente tem, lógico, né, de impacto, melhoria, no momento pode ser muito bom, depois para frente a gente vai observando, né? Então, aqui a gente fala da gestão ambiental, falando da BNT, da ISO 14001, né, do protocolo GHG, dos desafios, né, que eles observaram. A gente estava isso aqui em 2023, então para 2024, e é interessante porque aí a catástrofe acontece em 2024 e a gente tem agora a expectativa também do relato do que será, né? E o que também pode se acompanhar com as notícias, né, que já foram feitas sobre esse movimento na organização. Então, segue dando, né, as informações sobre o cuidado, eles têm uma parceria com os pescadores, né, um cuidado, uma educação socioambiental com a cidade e com animais também. Eles apoiam um museu que é de uma universidade, né? E também sobre a saúde e segurança do trabalho, falando do aspecto social e as relações institucionais. Quem passa as informações, né, sobre essa organização é o Sandro. Então, toda vez que ele precisa, né, facilitar as demandas, para falar sobre a responsabilidade, para tratar as práticas em ESG, é o Sandro de Oliveira, ele que é o diretor. E a Fernanda Garcia é a assessora dele. Veja como que a gente consegue saber tantas informações, né, e até conhecer o que eles estão fazendo de um nível, né, de qualificação a partir do que está público. O que isso tem a ver com a contabilidade, né? Tem muito a ver. A gente está tratando aqui, o aspecto ESG é muito relevante, né, para a contabilidade. Aí a gente consegue ver os contratos, as consultas públicas, né, que foram feitas, quanto se gastou em diárias, né, o que pode falar dos bens. Então, são informações valiosas, porque
Na contabilidade, nós estamos trabalhando com atos e fatos, então a gente consegue ter uma clareza, né, do processo. Lógico que a análise fundamentalista é muito importante para a gente conseguir, né, pelas demonstrações contábeis, observar a saúde da organização, mas o contexto do negócio, a característica, né, da instituição, favorece essa leitura ampla, favorece a percepção sobre a continuidade também. Então, ao proceder, né, a análise, muito além do que dizer que ativo circulante menos passivo circulante vai dizer se a empresa está boa ou não está, se a última linha da DRE deu lucro, vai dizer se a empresa está bem ou não está, a gente conseguir fazer esse percurso mais abrangente para entender, né, mergulhar sobre aportes RS e aí começar a visitar as informações sobre essa empresa. Sobre a prova 2, eu quero dizer o seguinte, né? Você vai chegar e ver questões normais que são associadas ao microfundamento. Só que o contexto do item ele está voltado para aportes RS. Então, vai ter uma reportagem sobre esse contexto portuário, vai ter informações sobre a demonstração do fluxo de caixa, dos fluxos de caixa da aportes RS, né? E se você não sabe quem é Portos RS, que contexto ela está, o que é funcionamento de um porto, né? Você vai ter uma certa insegurança de interpretação sobre isso. Por isso, eu recomendo, né, o acesso, a visualização de alguns vídeos, né, dos relatórios que são dados, o acompanhamento nesse dia mesmo que a nossa equipe, juntamente com os alunos, irão desenvolver perguntas, esclarecimentos, e te convidar, então, para vir com um registro de anotação, para que assim a gente possa avançar no aprendizado cada vez mais, viu? Privilégio a gente conversar, poder compartilhar, né, sobre essas informações e incentivar os seus estudos. Vamos nos falando? Ótimos estudos!